Salve, salve galera, aqui quem fala é Tico B-Boy, tô aqui no YouTube e esse vídeo faz parte de uma playlist de vídeos que trata de assuntos como o mercado de trabalho, a relação do novo artista com esse setor de empreendimento, e aí a gente criou uma playlist aqui no YouTube para poder instruir pessoas interessadas em dança, para poder contribuir com ela no mercado de trabalho, beleza? Quero falar para você também ficar atento ao final do vídeo, existem algumas informações que a gente colocou para poder dar um brilho a mais no vídeo, beleza? Quem puder curtir, compartilhar, escrever aqui nos comentários as suas dúvidas, a gente vai tirar um tempo para poder responder. Isso faz com que o vídeo ande mais aqui na plataforma, seja recomendado para outras pessoas. E aí, se você interage com o vídeo, recomenda ele, curte, se inscreve, a plataforma entende que o nosso vídeo é relevante nessa área da dança, e aí a gente pode até contribuir com uma galera a mais, beleza? Então é nóis. Bora pro vídeo. Quem pode contratar sua aula de dança? Então eu quero separar em duas fases, PF e PJ. PF são pessoas físicas e PJ são pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas interessadas na sua aula de dança são empresas, academias, escolas, estúdios de dança, prefeituras, projetos sociais, festivais, setores culturais de empresa, e a lista vai. Existe uma galera interessada na sua aula de dança. E aí é bom deixar uma observação legal, é que qualquer pessoa pode comprar a sua aula de dança, certo? Tanto PF quanto PJ. PF são pessoas físicas, são pessoas interessadas em aulas particulares, grupos de pessoas, e aí existe uma demanda também gigantesca por procuras de aulas de danças nessa área. Então você pode separar uma proposta para cada público, para cada, como eu disse no vídeo anterior, uma demanda para cada proposta, ou uma proposta para cada demanda, melhor dizendo, que você pode elaborar a sua proposta, a sua aula de dança para esse público, um nicho específico, tá? E quais são os tipos de propostas? Bom, workshop é um tipo de proposta de aula curta. Você pode elaborar aulas aí de 1h30, aulas de um tempo menor que isso, e essas aulas curtas você pode tá montando elas de acordo com um público X, né? Limita um público aí, um número de alunos para sua aula, e é uma forma de você estar elaborando uma proposta. Intensivos são aulas mais longas, aí aulas de 3 horas, 4 horas, e que a galera vai para estudar e derreter mesmo. Então você pode elaborar uma aula de dança com essa duração, e aí você tem que adicionar algumas coisas a mais para prender a atenção de quem está fazendo a aula com você, de quem está estudando. E aí com essa demanda, inclusive essa demanda é para quem já está mais na caminhada, artistas mais consolidados e que vão para grandes eventos, mas se você já tem uma caminhada aí já estabelecida no mercado, aí na região onde você mora, você pode começar a criar intensivos e trabalhar com essa demanda, que é um nicho sensacional da dança e que tem muita galera interessada. Cursos com módulos, que são cursos mais duradouros, eles têm uma capacidade de durar meses, né? Às vezes até anos. São cursos em que eles são passados por fases. Então, um mês você vai trabalhar X, no outro mês você vai trabalhar X, ou de repente bimestre, trimestre, depende de como você vai organizar o seu estudo. E aí, se você vai apresentar a sua proposta para curso de módulo para alguma empresa, alguma demanda específica, um edital, por exemplo, você consegue separar ele por fases e trabalhar esse período e no final apresentar o que foi elaborado. Então, cursos com módulos também são uma demanda bastante usada na área da dança, em que todo mundo pode explorar. Tipos de público: existem crianças, adolescentes, jovem adulto, idoso. Esses públicos, a sua aula de dança tem que ser diferente para cada público. Uma aula não serve para todo mundo, viu? Fica ligeiro nisso, porque criança exige uma didática diferente, uma comunicação diferente, um jeito de ensinar que você não consegue trabalhar com adolescente. Todo mundo sabe disso, né? É uma dica aí que muita gente acha que não, mas ela é
completamente importante, ela é importantíssima. Por exemplo, o público adolescente é um público mais inconstante, um público que muda o tempo todo. Eu sou especialista no público adolescente e eu sei que esse público, ele demanda mais paciência do professor. E aí você está numa aula de dança, de repente, daí 15 dias você já tem que mudar de novo, de repente você elaborou uma aula que não vai funcionar na prática, você já tem que ter uma carta na manga. É um público em que você tem que estar mudando o tempo todo, porque adolescente é um mês que é uma coisa, outro mês que é outra coisa. Público adulto já é um público que começa a ficar um pouco mais constante, um público que é mais fixo, mais fiel, e o idoso mais ainda. O idoso é mais apegado, ele é mais fixo, ele é fiel ao professor. É muito importante você ficar de olho no público que você está definindo para sua aula, porque as empresas que vão divulgar a aula que contratou de você vai ter que focar num público. Não dá para divulgar aula para todo mundo, criança, adolescente, jovem adulto, idoso, porque é um público muito amplo. É difícil trabalhar com todo mundo. Imagina as crianças brincando na sua aula enquanto o adulto que está querendo prestar atenção. Você precisa segmentar isso e, além de facilitar a sua vida, é melhor para você poder desenvolver os métodos que você vai utilizar na aula. Fica de olho nisso. A primeira impressão é a que fica. Quando você chegar na aula e os alunos vão conhecer o professor pela primeira vez, procure ser uma pessoa simpática, uma pessoa educada, legal, em que os alunos queiram estar perto, porque eles vão sair de casa para fazer aula com você durante um bom tempo, e aí a sua relação aluno-professor, ela fica mais estreita, mais legal, mais amigável, criar um clima legal durante a aula, usar músicas boas. Isso daí muda a rotina, porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, vai para sua aula de dança e chega lá, ela se sente confortável em estar fazendo a aula. Essa relação em aluno-professor, ela tem que ser amigável, legal, e você que alimenta isso, tá? Fica ligado. Procurar pelo trabalho. Essa é uma dica em que nem todo professor de dança faz. Onde estão as pessoas que querem te contratar? O que elas fazem, o que elas compram, o que elas comem? Você precisa se relacionar e criar um elo muito grande para conhecer esse caminho. Então você precisa fazer amizade com pessoas que dançam, ter uma relação com pessoas diária, com pessoas legais, com pessoas que conversam do mesmo tema em que você faz, pessoas que entendem a sua forma de raciocinar. Essas pessoas não estão aí falando por aí que querem se relacionar com você, você vai ter que procurá-las. Então, estabelecer um elo de amizades e de pessoas que compartilham da mesma ideia que você, além de alimentar a sua fome por procurar pelo trabalho, isso daí vai criando caminhos em que você encontra aonde estão os pretendentes, certo? Por exemplo, lendo jornal, lendo revista, lendo blogs, conversando com as pessoas nas aulas de dança, conversando com os professores, dialogar com interessados pelo tema. Esses caminhos aí vão criando um círculo de amizade de pessoas que começam a te indicar do trabalho, as propostas começam a surgir, você fica sabendo das coisas. Então, produzir esse tipo de comportamento faz você ter uma fome em procurar pelo trabalho. Nem todo mundo sabe onde as aulas estão, mas você consegue encurtar caminho a partir de alguns comportamentos. E procurando sobre jornais, revistas, blogs, eu faço até uma correlação com o poeta Sérgio Vaz, que fala que quem lê enxerga melhor. Isso daí reflete no seu vocabulário, que reflete no seu comportamento, que reflete na sua fome por procura de aulas de dança. É assim que você vai se estabelecendo no mercado. Essa devia ser uma dica extra, velho. Ser confiante. Ser confiante é você dominar o assunto que você vai falar. Se alguém pergunta para você, você não fica gaguejando, você não fica errando, você encontra palavras. Isso serve até para a dica anterior, que você lê, você estudar
estudar, você procurar saber sobre o tema, ser uma pessoa curiosa, faz você mudar todo o seu comportamento. O seu cérebro começa a encontrar palavras para o que você está dizendo. E se você demonstra confiança na hora de vender a sua aula de dança, na hora de ser uma pessoa que as pessoas queiram contratar, muda todo o resto. E aí você tem uma confiança em querer mais daquilo. Então é o santo grau, que quando você conquista o cume do monte, você quer mais. Então é uma procura. Bom, então chegamos na dica extra e eu queria falar para vocês o seguinte: há vários estudos aí, há várias frentes da economia criativa que fala de profissões que ainda não existem. Na área da dança, nem todo mundo explorou o que há de ser explorado. Existem profissões dentro do universo da dança que ainda não existe. E aí, você pode ser uma dessas pessoas. O mundo que a gente está vivendo agora, de recessão, crise, e ele vai exigir algumas frentes da arte em que as pessoas ainda não enxergaram, e você pode ser o primeiro. O meu intuito aqui é descobrir pessoas assim e fazer com que elas se tornem os profissionais em que o mercado vai procurar daqui a um tempo. Vou fazer uma relação com outro nicho de mercado, por exemplo, a Netflix. Há 5 anos atrás, o dono da Netflix fez uma publicação que eu vi que foi resgatada, de anos atrás, que ele falou: vai chegar uma hora em que as pessoas vão trocar o cinema pelo aplicativo. Nunca ninguém imaginou isso. E hoje todo mundo está assistindo filmes pelo aplicativo. Trazendo isso para o universo da dança, você tem inúmeras formas. Como que você vai saber dessas formas? Estudando, procurando, correndo atrás, tirando a bunda da cadeira e fazendo o seu próprio corre, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Interagir com vocês que estão à procura do mercado da dança e fazer com que ele cresça cada dia mais. Vou deixar um estudo de caso aqui, que uma vez, há muitos anos atrás, eu fui procurar por um trabalho e chegou no dia da entrevista, eu coloquei uma camiseta social, uma calça, e eu cheguei, a proposta era para aulas de danças urbanas. Eu me apresentei assim formalmente, eu estava vestido formalmente, né? Uma camisa de botão, tal. O entrevistador perguntou para mim se eu era um professor de outro estilo de dança e sabia hip hop ou eu era do hip hop. Ora, aquilo me deixou muito, mas muito pensativo, porque eu achava que o meu comportamento expressava em que eu era das danças urbanas, mas a minha vestimenta não. Então, se a pessoa teve que perguntar isso para mim, quer dizer que eu não demonstrei para ela. Então, o jeito que eu me vesti e me comportei até aquela entrevista fez com que quem estivesse me contratando pensasse 2 vezes. Hoje em dia não. Eu não saio mais de casa nos dias de hoje, depois de ter passado muitos anos, e as experiências vão te deixando mais espertos, né, para o mercado de trabalho. Eu não saio de casa se eu não tiver pelo menos 95% de chances de pegar aquele trabalho, porque eu me preparo para cada um deles, e não é todos os dias que isso acontece, porque uma proposta de trabalho, para ela chegar até você, não é sempre que acontece. Então eu estou sempre preparado para a demanda em que eu quero pegar. Se eu vou dar aula através de um edital, se eu vou ser contratado por uma empresa, se o Estúdio Clan aqui ele é contratado para desenvolver um projeto Lei Rouanet ou qualquer outra coisa do tipo, na hora de bater o papo, de trocar a ideia, eu vou para pegar o trabalho. Isso só não vai acontecer se as circunstâncias fizer o contrário, mas eu tenho certeza do que eu quero. Bom, chegamos ao fim do vídeo e hoje as dicas foram essas, beleza? A gente se vê na próxima e vamos pra cima!